Olá, 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 família. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula número 4 da nossa Masterclass, os 10 pilares da psicologia do trader. Hoje vamos mergulhar, não é, na nossa aula 4 sobre disciplina e consistência no trade. Porém, como é sabido, a nossa masterclass está ligada a leis importantes, não é, que estarão aí para nos ajudar a ver as coisas de outro modo, nos ajudar a moldar o nosso psicológico e a enxergar mais além. E para a nossa aula de hoje, sobre disciplina e consistência no trading, vamos aplicar a lei da inércia. Então, disciplina e consistência são os pilares que sustentam o sucesso de qualquer trader. Não esqueçam isso. O sustento do trader não são os lucros que ele vai obtendo em uma, em outra negociação. Porém, a disciplina e a consistência é que são os pilares que sustentam o sucesso de qualquer trader. No entanto, a construção de bons hábitos e a manutenção deles ao longo do tempo podem ser desafiadoras. Aqui é onde a lei da inércia, não é? Ou a primeira lei de Newton se aplica ao trading. Segundo essa lei, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento e um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que seja afetado por uma força externa. Aí, para os alunos de física, não é? Já tiveram muito contato com essa lei, em muitos exercícios práticos e muitos problemas teóricos, não é? Porém, vamos aqui dar mais uma leitura para o pessoal perceber. A primeira lei de Newton diz: um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, e um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que seja afetado por uma força externa. Isso significa que, uma vez que a disciplina e a consistência são estabelecidas, torna-se mais fácil mantê-las. No entanto, romper com padrões ruins ou criar bons hábitos do zero pode ser difícil. Nesta aula, vamos explorar como a lei da inércia pode ajudar você a desenvolver a disciplina e a consistência necessárias para ter sucesso a longo prazo no mercado. Primeiro, a lei da inércia no contexto do trading. No trading, a lei da inércia se manifesta na forma de hábitos. Uma vez que um trader desenvolve hábitos consistentes, como seguir um plano de trading rigoroso ou gerenciar o risco de maneira disciplinada, torna-se mais fácil continuar fazendo isso. No entanto, se um trader começa a agir impulsivamente, ignorar seus planos ou correr riscos excessivos, esses maus hábitos podem se tornar inércia negativa. Ou seja, comportamentos que se repetem e são difíceis de quebrar. Façam uma anotação: uma vez que um trader desenvolve hábitos consistentes, como seguir um plano de trading rigoroso ou gerenciar o risco de maneira disciplinada, torna-se mais fácil continuar fazendo isso, porque um objeto em movimento tende a se manter em movimento até que lhe seja aplicada uma força externa. Então, se tu não aplicares uma força externa negativa no teu bom gerenciamento, uma força externa negativa que combata o teu plano de trading, é normal que você continue no bom caminho. Porque se o teu plano, o teu gerenciamento te empurram para o sucesso, e se você não abdica desse gerenciamento, desse plano, o correto é você continuar neste mesmo sucesso. Então, é desse jeito que nós aplicamos a lei da inércia no contexto do trading. Segundo, a importância da disciplina e consistência.
Disciplina é a capacidade de seguir um plano de trading sem ser desviado por emoções ou impulsos externos. Vocês vão reparar que nas nossas aulas, não é? Nós vamos tocar muito sobre plano de trading. Plano de trading, plano de trading, plano de trading. É muito importante isso. E hoje em dia, nós temos inúmeros traders no mercado financeiro que não têm um plano de negociação. Como é que isso funciona? Eles acordam a cada dia com o objetivo de abrir o gráfico e procurar ordens, sem nenhum guia, sem nenhum suporte, sem nenhuma bagagem, sem nenhum fundamento. Traders que não sabem o porquê negociam. Tu és trader, ok. Por que é que tu és trader? Ele não sabe responder. O que é que tu buscas no mercado? Ele não sabe responder. Qual é a tua meta semanal? Não sabe responder. Qual é a tua meta mensal? Não sabe responder. Qual é o teu objetivo daqui a um ano, 2 anos, 3 anos? Ele não sabe responder. Não tem nenhum plano. Isso é complicado. É um trader que aceita de tudo. Ele está preparado para quebrar a conta num dia, porque ele não sabe qual deveria ser o limite dele de perda num dia. Não tem nenhum plano. Então, sem deixar que o medo ou a ganância interfiram nas decisões. Então, é a disciplina, não é? É a capacidade de seguir um plano de trading. Então, você que está a me ouvir hoje, você que está a escutar nesse momento, você que está a fazer anotações nesse momento, se tu não tens nenhum plano de trading, após essa aula, vai e cria um plano de trading. E se tu não sabes como criar um plano de trading, deixa aqui nos comentários que eu vou orientar você a ter um pouquinho de noção, não é? Porque lá mais para frente a gente vai trazer uma aula completa sobre plano de trading, mas vou deixar aí algumas noções, algumas direções para você construir o teu plano de trading. Consistência é a capacidade de fazer isso repetidamente ao longo do tempo. Um exemplo sobre consistência é um exemplo que todo mundo conhece. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Lá desde as épocas de 2008, 2009, que os camaradas estão no auge do futebol e até hoje em dia, em 2024, mesmo não estando como estavam anteriormente, porém ainda continuam sendo os cabeças lá no topo. Ainda continuam sendo os camaradas que mais marcam golos, que mais assistem, mais levam troféus. Isso é consistência, a capacidade de fazer isso repetidamente, porque é só a gente olhar para o Messi e verificar quantos jogadores competiram com o Messi ao longo dos anos e quantos ficaram pelo caminho. Quantos deles ainda jogam até hoje, mas não têm bons resultados como então? O Messi tem 8 bolas de ouro. É o jogador com mais troféus a nível do mundo. Isso é a capacidade de fazer o correto repetidamente ao longo do tempo. Se o Messi e o Ronaldo não fossem consistentes, ficariam lá também com uma bola de ouro. Ficariam lá também com uma chuteira de ouro. Ficariam com um nome lá numa temporada. Quando a gente falasse do Messi e do Ronaldo, falarem, ah, não, o Messi e o Ronaldo foi lá na temporada X. Porém, quando a gente fala sobre o Messi, falamos do Messi na temporada A, B, C, D, E, F, assim sucessivamente. Por quê? Porque ele tem a capacidade de fazer a mesma coisa repetidamente, marcar muito, assistir muito, eh, criar jogadas extraordinárias, criar oportunidades, ganhar troféus repetidamente. Um trader consistente segue seu plano de forma contínua, independentemente das flutuações diárias do mercado. Independentemente se o mercado for contra ti, se o mercado for ao teu favor, você deve estar resiliente com o teu plano. Deve estar firme com o teu plano. Foi um dia de lows, aquele lows está contabilizado no teu plano. Dia seguinte é um novo dia. Segue o plano. Respeita as etapas. Respeita os processos. Porque fazer a coisa certa repetidamente ao longo do tempo se torna consistência.
A lei da inércia surge que, uma vez que você comece a operar com disciplina e consistência, será mais fácil continuar. No entanto, também significa que, se você quebrar essa consistência, pode ser difícil voltar aos trilhos. E isso é verdade. Porque se o objeto está em movimento e tende a continuar em movimento, se surgir uma força externa, pode fazer com que esse objeto faça o quê? Perca o movimento. Então, se você era consistente e perder essa consistência, pode acabar sendo difícil fazer o quê? Voltar no trilho. Vamos tentar enquadrar aí um exemplo. Tu tens uma bola rolando ladeira abaixo. A bola vai rolando, vai rolando, vai rolando. Enquanto tiver a mesma força, não é a força de manter coxa, ele vai rolando, vai rolando, vai rolando. E de repente surge uma parede no caminho ou no trajeto desta bola. O que é que vai acontecer? Quando a bola embater com essa parede, teremos uma força contrária. Não é que vai primeiro mudar a direção da bola. A bola ia para frente. O que é que faz? A bola recua. E com aquele recuo, a bola vai batendo na parede, inúmeras vezes, perdendo a sua mobilidade, perdendo a força anterior, até que a bola terá dificuldade de transpor a parede e perder o seu movimento. Então, o que que acontece? A bola sai de um momento de movimento para um momento de repouso. Por quê? Porque existiu uma força externa. Então, tu és o trader, segues o teu plano de trading consistentemente, mas chegou um momento em que a ganância subiu-te a mente e tu viste, olha, eu sou um fera, meu plano está tão bom, eh, vou deixar esse plano de lado porque eu já sei como fazer as coisas e vou subir o meu tamanho da posição, vou subir os meus números de negociação, vou subir as minhas entradas por dia e depois daquilo acaba fazendo o quê? Quebrar a tua consistência. E voltar nos carris é difícil, que às vezes é necessário recomeçar do zero, é necessário pegar a bola, voltar a bola, onde já se encontrava no ponto, na posição inicial e rolar novamente. Então, é essencial respeitar o plano de trading. É essencial manter a capacidade de fazer repetidamente a mesma coisa ao longo do tempo. Terceiro, estratégias para criar inércia positiva. Aqui estão algumas estratégias para aplicar a lei da inércia e manter a disciplina e consistência. Primeiro, comece pequeno, mas comece. Isso é uma passagem muito boa, muito boa. Comece pequeno, mas comece. Vou começar a dar o exemplo. Poucos, não é? Acreditam na capacidade de começar com uma conta pequena e crescer esta conta. Poucos acreditam nessa capacidade. Como lá no outro lado, né, no lado do empreendedorismo, lado do empresariado, no lado lá dos investimentos físicos, não é? Existem camaradas que têm dificuldades de iniciar um negócio com tão pouco. Ele olha para US$ 10 e diz, pô, o que é que eu vou investir com US$ 10? US$ 10 é muito pouco, não vou conseguir fazer nada com US$ 10. Preciso ter US$ 500, preciso ter 500 mil kwanzas para eu começar um negócio. Negativo. Existem muitos negócios que podem ser iniciados com US$ 10 e esses negócios fazerem que escalarem até ao ponto de valerem, depois de um tempo, US$ 500, US$ 1.000, US$ 2.000, US$ 300, mas começou lá com US$ 10. Então, comece pequeno, mas comece. O importante é começar. Se você está tendo dificuldades em ser disciplinado, comece com pequenas ações. Seguir consistentemente um pequeno aspecto do seu plano de trading pode criar o impulso necessário para estender essa disciplina a outras áreas. Comece pequeno, mas comece. Segundo ponto, estabeleça rotinas diárias.
Traders que têm rotinas fixas antes, durante e depois do trading tendem a ser mais consistentes. Essas rotinas ajudam a criar inércia positiva, tornando o ato de operar disciplinado uma parte natural do seu dia. Então é preciso ter rotina. Existem muitos traders sem rotina nenhuma. Ele não trabalha, ele não estuda, passa o tempo todo no gráfico e já não faz nada. Isso cria frustrações. É preciso ter atividades durante o dia. É preciso ter um to-do list, uma lista de tarefas, uma lista de afazeres. É preciso seguir uma rotina, é preciso viver, saber que fora do gráfico existe vida, fora do gráfico existe intercâmbio, fora do gráfico existe sociedade, fora do gráfico existe relacionamentos. É preciso ter uma rotina. E você começa a criar inércia positiva quando você tem rotina, porque você reduz o estresse, você reduz a sobrecarga. Então, a partir deste momento, a partir deste segundo, a partir desta aula, é o momento de você pegar numa agenda, numa esferográfica e anotar listas de rotina, escrever. Na segunda-feira eu farei isso, negociar, também farei isso, assim sucessivamente, porque sem essas rotinas você enche o teu cérebro de estresse, coisa essa que não vai ajudar em nada no teu desempenho no mercado financeiro. Terceiro ponto, mantenha um diário de trading. Registrar suas operações e revisar regularmente ajuda a manter a consistência. Ao monitorar seu progresso, você fortalece o hábito de seguir seu plano e pode corrigir rapidamente qualquer desvio. Não negociem às cegas. Não negociem às cegas. No final de cada semana, lá no final do dia, na sexta-feira ou no sábado de manhã, tenha sempre o hábito de entrar aí no MetaTrader, ir no histórico e definir semanal. Aí, no filtro de apresentação, coloca semanal e observa como é que foi a tua semana. Qual foi o teu lucro? Quais foram as tuas posições ganhadoras? Quais estratégias tiveram por detrás daquelas posições ganhadoras? Quais foram as tuas posições perdedoras? Quais foram as estratégias que tiveram por detrás das posições perdedoras? Quais foram os teus comportamentos, as tuas emoções mediante cada uma dessas posições? Isso é necessário. Porque é isso que vai te ajudar a ser consistente. Por quê? Porque com base a essa revisão, com base a essa verificação, você vai conseguir verificar onde está a funcionar, qual é os teus 20%. Para quem assistiu a primeira aula vai entender essa passagem. Você vai conseguir entender qual é os 20% que estão a gerar 80% do teu sucesso. Então, é importante registrar suas operações e revisar regularmente. Quarto ponto, exemplo prático. Imagine um trader que começa cada dia revisando seus gráficos e plano de trading com antecedência. Ao fazer isso diariamente, ele cria um ciclo de consistência. Todos os dias ele segue seu plano e cada vez se torna mais fácil continuar a fazer isso. Hábito gera costume. Pega no teu plano de trader, imprima e coloca junto ao teu computador. Imprima, dobra a folha, coloca na tua carteira e anda com teu plano de trading, não tem problema nenhum. Hoje em dia os jovens colocam um monte de besteira nas carteiras que colocar um plano de trading na carteira não atrapalharia em nada. Porque é isso, se calhar tu estudas, se calhar tu trabalhas. Plano de trabalho naquele momento de folga, que saca o teu plano e dá uma olhada, verifica onde é que tu estás. Trabalhas com computador, tem vários aplicativos em que tu podes colocar no computador e definir planos ali, coloca lembretes. Está lá o Obsidian, que é o grande mapa mental que eu muito gosto e muito utilizo. Um dia desses trago aqui também para vocês. Então, fazer isso todos os dias cria consistência e te ajuda a seguir ou a manter firme no teu plano. Agora, se esse trader ignorar essa prática por alguns dias,
a inércia negativa pode se estabelecer e ele pode ter mais dificuldade para retornar à disciplina. Então, quando você falha um dia, 2 dias, 3 dias, aí está lixado. Por quê? Tu se esqueces onde está o teu plano, não é? Onde está não? Em que posição do plano tu te encontras? Tu se esqueces da tua tarefa do dia, tu se esqueces das tuas métricas, tu se esqueces das tuas etapas, dos teus parâmetros, e ali a inércia negativa começa a impedir o avanço do teu movimento consistente. Como conclusão, a lei da inércia ensina que uma vez que você adota bons hábitos e disciplina e consistência, bons hábitos de disciplina e consistência, será mais fácil mantê-los. No entanto, alerta que se você começar a adotar maus hábitos ou quebrar sua rotina, será mais difícil voltar a ter disciplina. O cara vai no ginásio de segunda a sexta, não é? Começou aí a fazer CrossFit, aí a fazer musculatura, bodybuilding, e de repente ele para um mês. Quando ele retornar, vai ter a mesma dificuldade que ele teve no princípio. Por quê? Porque quebrou a rotina, quebrou os bons hábitos, os músculos vão voltar a doer. Porque durante a primeira semana, a segunda semana, os músculos já começaram a se acostumar com a carga que recebiam. E quando você para, os músculos entram em relaxamento. E no mês em que você retornar, eles são novamente postos, não é? Em fogo. E aí vai novamente, ai, hoje fui para o ginásio, estou com as pernas a doer, ai, hoje eu fui para o ginásio, estou com os braços a doer, estou com a coluna assim. Por quê? Porque quebrou a rotina, quebrou o hábito. Então, construir bons hábitos pode ser um processo lento, mas os resultados são exponenciais. Então, tomem nota disso, não é? Não importa o tempo que você vai levar para estar na consistência, mas caminhe respeitando a tua etapa. Caminhe respeitando os teus limites. Caminhe consoante os passos que os teus pés ou que as tuas pernas conseguem marcar. Ação prática. Defina um pequeno hábito disciplinado que você possa começar a aplicar todos os dias. Como? Revisar seu plano de trading antes de cada sessão. Anota aí, anota. Cada uma dessas aulas tem uma ação prática. E se no final desta masterclass você conseguir aplicar pelo menos 80% de cada ação prática deixada aqui, muita coisa vai mudar na tua jornada de trading. Confia nas minhas palavras, ok? Porque a prática gera hábito. E nós estamos a aprender que pequenas ações repetidamente geram sucesso lá no final. Segundo ponto da ação prática, monitore esse hábito por 21 dias consecutivos e veja como ele pode criar um efeito de inércia positiva em suas operações. E aqui tem o ATT. Depois desses 21 dias consecutivos, não é para você parar, porque você já aprendeu que se você para, você quebra a rotina. Você já aprendeu que se você para, você traz a inércia negativa para impedir o avanço do teu movimento consistente. Então, o que é que você vai fazer? Vai monitorar durante 21 dias e simplesmente para você observar o quão melhorou, não é? O teu dia a dia, o quão melhorou a tua jornada, o quão melhorou os teus resultados, e ali o que é que você faz? Continua a seguir o teu plano de forma consistente. Então, família, essa foi a nossa aula número 4 sobre disciplina e consistência no trading. Espero que tenham gostado da aula. Deixem vosso like no vídeo, subscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma aula. Deixa aí no comentário os vossos feedbacks, dúvidas que foram surgindo e não se esqueçam. O conhecimento só é válido quando é compartilhado. Então, pega no link desse vídeo, envia para o teu amigo, porque essa informação é muito valiosa para ele. Ebenezer Victor, ao vosso dispor. Tchau, tchau. Nos vemos na nossa próxima aula.